O nosso muito boa noite, estimado ouvinte do programa Lactur, Cultura e Turismo. Estamos de volta para mais um momento de conversa e o meu convidado hoje chama-se Fernando Guelengue. É um homem de cultura e também é um cientista. Vamos então falar um pouco da questão cultural, já que ele é o CEO do portal Marimba, e também vamos falar de um trabalho que tem estado a desenvolver muito importante, um trabalho sociocultural, através da Associação Científica de Angola, que tem vindo a desenvolver junto das comunidades sãs de Angola. Fernando Guelengue, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Manuel Augusto, e uma saudação extensiva a todo o vasto auditório da LAC. Antes de falarmos sobre a Associação Científica, como é que olha para o movimento cultural a nível do nosso país? Bem, sabemos que vivemos aquele momento de pandemia em que quase tudo estava parado e os artistas foram forçados a realizar várias lives. Agora praticamente as coisas já estão melhoradas. Como é que olha para esse cenário? primeiro dizer que toda alteração social, toda mudança mundial sempre traz algum aprendizado. E a pandemia mostrou-se como um movimento, uma ação que gerou mudanças e melhoria no ser e estar de muita gente. Vimos que as empresas e o movimento cultural estava inicialmente com dificuldade de adaptação, mas é aquilo que cientificamente se diz. Todo o processo de aprendizagem ele passa por alguns percursos. Primeiro, a adaptação, primeiro a aprendizagem, a assimilação, acomodação e adaptação. Nós, internamente, a nível mundial, assimilamos o movimento cultural através da pandemia. Depois, vivemos a acomodação, que é aprender a viver com e através dessa mudança social, do chamado novo normal. E depois, agora, atualmente, nós nos adaptamos. O ser humano, o angolano e particularmente os artistas, adaptaram-se ao movimento cultural que adveio da pandemia e, ao invés de trazer apenas algumas dificuldades, eles trouxeram dificuldades que nos ajudaram a ter os produtos. Há muita gente agora a conseguir vender na internet, há muita gente a conseguir continuar o movimento de lives, movimento de espetáculos online, movimento de venda de bilhetes online. Hoje, ao invés de olharmos a pandemia como um mal, já conseguimos olhar como um bem que disseminou ainda mais o movimento das redes sociais, da internet, para os negócios culturais. E como é que tem sido trabalhar junto dos artistas angolanos com o portal Marimba? O Marimba Salute surgiu em 2017 através de um movimento que se chamou de Movimento Cultural, criado pela Fundação Sindica do Colo na altura, quando Fernando Alvim e a Cláudia estiveram nesse movimento a trabalhar com vários espetáculos, Zoá e outros. Nós assistimos mais de 100 espetáculos e vimos que não havia muita notícia sobre as atividades. Daí criamos o Marimba e foi lançado, obviamente, no Palácio de Ferro. Sim. Exatamente. E de lá para cá nós temos acompanhado milimetricamente o movimento cultural nacional e Fernando Alvim foi agraciado com um Prémio Nacional de Cultura e Arte na sua categoria profissional e está de parabéns já agora. E também fazer referência que o movimento cultural angolano é como todos os demais setores de Angola. O movimento cultural angolano sempre vai carecendo de mais investimento na parte do setor empresarial, mais envolvimento da política do Estado para o benefício do artista. E aquilo que nós Os artistas encontram ainda muitas dificuldades? Sim, aquilo que temos estado a encontrar nas dificuldades do artista, morre-se muito artista em Angola, sobretudo os cantores, morre-se muito, e a forma como as políticas públicas lidam com as mortes dos artistas ainda é bastante deprimente. Por isso é que devemos analisar e chamar mais uma vez a razão, através do próprio Ministro da Cultura, para a criação de instituições fortes e políticas mais abertas, no sentido de velar pela continuidade destes patrimónios culturais, porque os artistas são parte de um desenvolvimento cultural que nós conhecemos para esse país que é
culturalmente rico, mas que morrem sem deixar registros, documentários e muitas outras não coisas. se devia já começar a pensar na criação de uma indústria cultural? Sim, na verdade, a indústria cultural angolana existe como tal. O que não existe é a organização da indústria. Não há uma estrutura organizacional coesa e sólida, não há alinhamento, não há entrosamento, não há uma cultura organizacional da indústria. Por isso é que muita gente afirma publicamente que em Angola não existe indústria cultural, por falta de uma organização, esquematização e um plano organizacional dessa indústria. O Estado ainda é detentor de muita responsabilidade. Há eventos públicos organizados pelo Ministério da Cultura, por exemplo, que na verdade devia deixar essas oportunidades para as empresas e produtoras. Mas será que também existem privados ou produtores disponíveis para estar junto do governo angolano e fazer essas atividades? Porque se nós olharmos para o nosso panorama, temos poucas produtoras. Na verdade, existe muitas produtoras. Só um exemplo, a título de exemplo, a nossa companheira e jornalista Mona África tem uma produtora e sentiu-se obrigada a sair do país. Por quê? Porque as produtoras angolanas, elas não encontram conforto nas políticas públicas, porque nós não estamos a dizer, por exemplo, para que o Estado deixe de organizar aquilo que ele tem organizado, não, mas estamos a pedir maior abertura, facilitação, por exemplo, da lei do mecenato, a aplicabilidade dessa lei para com as empresas. Há muito pouco apoio para lançamentos de livros. Mas também, Galenga, falou aqui da questão da lei do mecenato. Sim. Mas se não há incentivo, ou seja, se o executivo não incentivar e não abrir a banca para os empresários, se os empresários não terem dentro das suas empresas a área de responsabilidade social, como vão ajudar os músicos, os artistas? Exatamente, aí está. A responsabilidade social corporativa, ela é uma ferramenta importantíssima para dar vez e voz a todas as pessoas na área artística e outras comunitárias. E o que se nota é que, do ponto de vista da estratégia de governo, nunca há uma atenção especial à responsabilidade social. O governo olha as comunidades, olha os artistas como instituições que devem virar-se, quando na verdade as empresas elas têm não só a responsabilidade de rentabilizar os seus serviços e produtos, mas ao mesmo tempo de gerar transformações na vida das pessoas que fazem parte da comunidade desta empresa. E as empresas grandes, como as multinacionais, têm maior responsabilidade ainda. Daí que o governo devia preocupar-se muito mais em trabalhar nas políticas públicas para a responsabilidade social e o incentivo a questões artísticas, porque uma empresa que contribui de forma positiva para a mudança de uma comunidade devia merecer descontos nos impostos, devia merecer de incentivos, e é isso que não existe. Você dá 10 milhões para gravar um disco, quando vai para prestar conta, nestes 10 milhões que você deu como saída, ainda tens que pagar imposto desse valor. E nem tens o retorno. E nem tens o retorno. Então, isso desencoraja muito os empresários a optarem por um apoio. Eu tenho mais de 10 livros escritos que não consigo lançá-los fisicamente porque exatamente bates uma porta, as pessoas não têm nem incentivo para a divulgação. Daí ter optado agora em lançar uma editora digital só para os lançamentos dos meus próprios livros. O Fernando Galenga, para além de CEO do portal Marimba Seluto, é também secretário executivo da Associação Científica de Angola, que desenvolveu, fruto de muito trabalho, um estudo sobre as comunidades sãs do nosso país. Exatamente. Eu participei de um seminário avançado de metodologia e investigação científica em 2018, que deu-nos a chance de fundar a Associação Científica de Angola, na qual, com a primeira liderança do Dr. Nuno Álvaro Dallas, hoje deputado, nas vestes de deputado, e estamos a ser agora presididos, obviamente, pelo então vice-presidente, atual presidente, Dr. Agostinho Samuel Gaeta, que é o nosso presidente. Eu sou a terceira pessoa na hierarquia da organização e tenho estado a trabalhar dia e noite para manter a associação desde 2018 como uma estrutura organizacional científica. Ela é complexa, mas que legalizada. Estamos a dar cargas nisso.
A associação está a um passo da legalização. Como deve calcular, Manuel Augusto conhece o mercado angolano e as organizações angolanas que têm recebido maior conforto de legalização, infelizmente, são as organizações naturais e amigos de não sei de onde e muito mais. Nós, a Associação Científica, remetemos o dossiê ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos no dia 10 de dezembro de 2018 e até agora, até o último mês, que é o mês de fevereiro, tivemos a última reunião com as equipas técnicas do Ministério, do Gabinete Jurídico do Ministério da Justiça, e sempre que nós regressamos para lá, dão muitas voltas, tem que mudar esse artigo, tem que tirar essa vírgula, tem que tirar esse etc, tem que tirar isso e aquilo. São tantas voltas que nós não entendemos o porquê destas voltas, quando, na verdade, somos 8 membros fundadores da associação e, por falta desse aparato todo, não conseguimos ainda abrir a associação para a entrada de novos membros. Temos mais de 500 pedidos de inscrição de novos membros. Não estamos a conseguir ainda dar essa resposta também por conta disso, mas como a associação não para, nós temos a certidão, toda ela em dia, temos os estatutos já remetidos, todo o dossiê está lá. É só para chamar a atenção, não temos apenas o documento final, a certidão final, que nos dá direito a ter o Diário da República. De resto, toda a documentação está legal, mas sem o Diário da República, como todos devem imaginar, não temos conta bancária da associação, temos uma conta bancária conjunta que gera muita dificuldade e na cabimentação de financiamento por causa da desconfiança dos financiadores. Só recebemos ainda um financiamento. Mesmo assim, com essas dificuldades, vocês têm estado a realizar algumas ações. Felizmente, nós somos da lógica e da teoria da água. Toda vez que encontramos um obstáculo, nós vamos percorrer e encontrar saída para conseguirmos vencer. O nosso lema na Associação Científica é ACA no desenvolvimento sustentável, a ciência no desenvolvimento sustentável da Angola. E com base nessa teoria, nós entendemos que haverão muitas dificuldades no mercado angolano. É uma associação inédita, é nova, e fruto da nossa associação, o governo movimentou-se a legalizar 2 estruturas científicas, que é a Academia de Ciência e também a Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o Fundecid. São 2 instituições que surgiram depois de nós, mas até agora não nos dão a legalização. Em termos científicos, o que é que vocês têm? Do ponto de vista geral, a ACA é uma associação não governamental e formada por cientistas e vários acadêmicos e instituições também similares, podem ser membros institucionais da ACA, mas nós funcionamos com 4 pilares fundamentalmente. O primeiro pilar é a alfabetização científica, que nós, através da ciência, alfabetizamos pessoas, membros particulares ou coletivas, no sentido de instrução sobre a ciência. Depois temos o pilar número 2, que é o pilar da diplomacia, da visitação científica. Através da visitação científica, nós temos feito visitas técnico-científicas em várias organizações da sociedade civil, organizações públicas, visitamos museu, visitamos a Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, visitamos o Museu de História Natural, visitamos o Laboratório de Engenharia e tantas outras instituições. Essas visitas geram um relatório técnico-científico com recomendações claras e essas recomendações, muitas das vezes, nós aplicamos ela para outras ações, que é a ação, por exemplo, do terceiro pilar, que é a diplomacia científica. Pela diplomacia científica, nós aplicamos a metodologia de uma conversação entre as instituições, no sentido de encontrar caminhos para as parcerias. É daí que surgem acordos, que depois os acordos dão em financiamentos, ou um trabalho conjunto de uma ação pontual ou um financiamento duradouro.
Estamos agora numa fase de mais expansão. Nós começamos a associação no modelo de comunicação offline, só era a comunicação institucionais, não saímos para a imprensa, isso porque não só pela pandemia, mas porque quando surge uma coisa nova em Angola gera um susto, Exato. gera uma perturbação. E como somos uma associação científica, que é chamada mesmo Associação Científica de Angola, é complexa, gera muitas dúvidas, gera muitas interrogações, então queríamos nos entender primeiro antes de perceber e explicar para as demais pessoas. Depois, Fernando, deixa só explicar o terceiro, sim. o quarto pilar. O quarto pilar, depois da diplomacia, é a investigação científica. Após o primeiro, a alfabetização científica, vamos para a visita científica vai à diplomacia e fechamos normalmente com o pilar de investigação científica, que é um estudo que estamos a desenvolver, financiado pela Open Society. Qual é esse estudo? O estudo chama-se PROSAN, Projeto de Investigação Científica sobre a Comunidade SANS de Angola. Esse projeto foi criado por um protocolo interno, através de um protocolo interno entre a Associação Científica de Angola e também a Fundação Open Society Angola, ao CIS Angola. Na altura, o CIS ainda tinha um escritório cá em Angola, através de um protocolo assinado por Sua Excelência a Senhora Presidente da delegado responsável da delegação em Angola, Cisaltina Cutaia, e também o Dr. Nuno Avarudala. Esse protocolo foi financiado no valor de $60 mil e com esse valor nós começamos a implementar em 2019 o estudo, que começamos primeiro com as partes teóricas, que é a fundamentação teórica e todos os aspectos de pesquisa bibliográfica e muito mais. Já estamos em 2020, na altura fizemos o estudo de campo aberto, onde eu tive o privilégio de participar da equipa de pesquisa de campo, onde viajamos no Namibe, fomos para o Cunene, fomos para o Huila e fomos para o Cuando Cubango e Mochico. Guelengue, para quando a conclusão desse estudo? O estudo está... A conclusão e a apresentação. Sim, o estudo está praticamente concluído, porque já fizemos a visita ao estudo comparativo, que é a parte prática. Agora estamos na fase de redação do livro, que é Ou seja, esse trabalho todo depois vai ser repercutido na apresentação de um livro. Exatamente. Nós temos o modelo relatório-livro e nós esse relatório vamos publicar em livro, no sentido de fazermos também um evento que nos próximos dias poderemos anunciar. É um evento público, nacional, ainda não está definido o local, mas estamos a prever ser ou Luanda ou uma das cidades que muito representativa do ponto de vista da comunidade SAN, e certamente iremos lançar não só o livro, mas também iremos abordar a fundação não da Associação dos SANs de Angola, que é parte do projeto, e também o lançamento da Associação Científica de Angola. Fernando Guelengue, foi um prazer conversar consigo. Boa continuação de quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer imenso pela oportunidade e dizer que dia 9 de março entra na história de Angola, porque a Associação Científica de Angola acabou de fazer a fundação da Associação dos SANs de Angola, que é parte do nosso estudo PROSAN. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a conversa com Fernando Guelengue, homem de cultura, CEO do portal Marimba Saluto e é também secretário executivo da Associação Científica de Angola. Estivemos aqui a manter essa conversa agradável. Prometemos então voltar, estimado ouvinte, na próxima edição, neste espaço e também nesta sintonia.